Olá, olá, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo, uma live. Hoje o tema é quente, polêmico e esclarecedor ao mesmo tempo. Então vão chegando aí que a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante. Boa noite, boa noite. Deixa eu ampliar minha letra aqui, porque senão eu não enxergo nada das minhas anotações. Aí. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, meu Deus, de 10 perguntas que eu recebo, 6 são relacionadas a isso. Se eu devo comprar ou alugar o meu imóvel, se eu devo financiar ou alugar o meu imóvel próprio. E hoje a gente vai desvendar alguns mistérios a respeito disso, a gente vai esclarecer algumas dúvidas. Olá, boa noite. E a gente vai entregar para vocês 2 pontos de vista, né? O das pessoas que compram e o das pessoas que alugam e os motivos pelos quais. Então vão chegando para cá, já puxa para essa live, manda aqui o aviãozinho para quem você sabe que já se perguntou a respeito disso, se vale mais a pena financiar, se vale mais a pena alugar o imóvel. Olá, Alex, boa noite a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos para a gente começar. E aí, em algum momento da sua vida, a live vai ficar gravada hoje, Ebert. Eu tô deixando gravada todas as lives, tá? Mas é legal a interação no ao vivo, porque vocês podem me mandar perguntas e eu vou respondendo o que vocês tiverem de dúvidas. E depois assiste o gravado para vocês poderem ver as partes que geraram mais dúvidas e depois a gente ir aperfeiçoando e aprofundando o conteúdo. Vão chegando aqui então, boa noite. Gente, o assunto de hoje, ele em algum momento da sua vida vai ser necessário que você pare para pensar e decida a respeito. Se você vai querer alugar o seu imóvel ou se você vai decidir por comprar o seu imóvel. E é sobre isso que a gente vai falar. A maioria das pessoas que eu tenho aqui de seguidores, elas estão em um momento onde elas estão saindo da casa dos pais, elas estão nesse momento de tomada de decisão, se vão comprar ou não. Por isso que eu achei interessante a gente começar já essa live, até porque eu percebi que as mídias estão muito aquecidas nesse sentido. Propagandas de bancos, propagandas de instituições financeiras, ofertando créditos imobiliários e muitas pessoas não têm orientação sobre o melhor a se fazer, né? Sobre a melhor decisão a se tomar. E eu venho na live de hoje com esse compromisso social da orientação, tá bem? E aí a decisão sempre vai ser da pessoa que estiver do lado de lá. Mas a orientação vai ser passada hoje para você conhecer mais um ponto de vista, tá bem? Então bora começar essa live. Eu preparei alguns conteúdos pra gente discutir. Eu vou também abrir para perguntas para vocês irem compartilhando e a gente poder ter essa interação aqui. Vão chegando que a gente vai conversando. Então a primeira coisa que eu já quero esclarecer com vocês e deixar alinhado. Essa live não tem o objetivo de fazer com que você largue os seus planos e siga fielmente a forma como eu adotei seguir na minha vida. Não é para você comprar, financiar ou alugar depois de ter consumido esse conteúdo. É para você saber que tem 2 alternativas, tem 2 formas de conseguir a mesma coisa. E aí você vai decidir se você vai adquirir o bem ou se você vai viver de aluguel, tá bem? Você não precisa morar de aluguel se isso não for te fazer feliz, mas é importante você saber que tem essa alternativa. A maioria das decisões que a gente toma errado é porque a gente não sabe que tinha uma outra opção. Uma outra opção às vezes mais barata ou às vezes mais inteligente, mais viável. Tá legal? Eu vou compartilhar então com você a minha história, a minha decisão em relação a isso, tá? Eu cresci sempre, talvez como você, com a crença de que quem compra terra não erra. Que a casa própria é um sinal da maior segurança de uma família. Que a gente precisa comprar a casa, investir nisso, pagar por vários anos, porque a gente vai usufruir daquele bem. Será? Uma outra crença que eu também escutei muito, desde a escola, assim, eu tinha muitos professores que falavam a respeito disso, inclusive. Não ensinavam sobre educação financeira, mas falavam a respeito disso. Que você precisa ter dívida para você conseguir ter alguma coisa, conquistar patrimônio. Isso é mentira. A gente já vai começar quebrando algumas crenças.
A crença de quem compra terra não erra e a de que você precisa ter dívida para conseguir alguma coisa são mentiras, são falsas. Primeiro porque você tem outras fontes de investimento possíveis de serem feitas que rendem mais do que um investimento da casa própria. E segundo, porque você não precisa acumular dívida para conquistar as coisas. Você precisa acumular conhecimento e sabedoria para tomar as decisões corretas na sua vida. Tá legal? Tema importante hoje, André. Isso aí, já vai disparando a live para a galera que você sabe que já perguntaram algumas coisas desse sentido. Então, a ideia aqui inicial é que a gente entenda sobre a compra do imóvel próprio ou a locação do imóvel que você vai morar. Porque existem investimentos que compram imóveis, mas o que eu quero trazer hoje é sobre a casa que você vai morar, o apartamento que você vai morar, tá? Se vale mais a pena alugar ou financiá-lo. A gente tá trabalhando aqui com a ideia do financiamento ou então do aluguel, tá bom? Eu coloquei aqui em tópicos a decisão que eu e o André tomamos. Quando a gente começou a namorar, eu vivi os dois lados junto com ele. Porque quando eu comecei a namorar com o André, ele tinha financiado um imóvel. E naquela época, eu já era contrária a essa ideia de fazer um financiamento imobiliário para comprar a casa própria. Eu tinha muita influência familiar que dizia, quando é que tu vai financiar a tua casa? Sempre muita pressão até da família, olha, quando que tu vai comprar a tua casa financiada? Quando que tu vai lá no banco ver para financiar? E aquilo ali nunca foi confortável para os meus ouvidos. E foi há mais ou menos 7 anos atrás, eu comecei a estudar muito sobre investimentos. E aí a gente começou a perceber que a compra de um imóvel, ele não era a decisão mais inteligente para quando você pensa em investimentos lucrativos. E aí a gente tomou uma decisão. Quando eu e o André começamos a namorar, eu troquei uma ideia com ele e falei, olha, eu expliquei todo o lado técnico sobre o financiamento, só que a decisão teria que ser dele, se ele continuaria com aquele financiamento ou se nós partiríamos para morar de aluguel. E aí, claro, com muita insistência, paciência, o André e eu decidimos que o financiamento não era o meio mais adequado para ele continuar. Então, ele acabou abrindo mão daquela dívida, ele repassou a dívida e a gente veio morar de aluguel. E aí, eu separei aqui para você o porquê que morar de aluguel é mais vantajoso do que financiar o próprio imóvel, a casa que você vai morar. Primeira coisa, se você pensa que na verdade, muitas vezes as pessoas falam assim, né? Alugar um imóvel é jogar dinheiro fora. Você aluga um imóvel e você paga por algo que nunca vai ser seu. Só que quando você decide comprar um imóvel e você não tem o dinheiro todo, você também está alugando dinheiro. Só que você está alugando dinheiro do banco. E como você vai alugar o dinheiro do banco, você vai pagar uns juros para aquela instituição financeira para ter o seu imóvel. E no Brasil, geralmente é comum que as pessoas financiem os seus imóveis para 20, 30 anos. Não menos do que isso. É muito difícil alguém fazer um financiamento imobiliário com prazo menor. Então, decidir alugar é só uma questão de ponto de vista de para quem você quer dar o dinheiro. Se é para o dono do imóvel, você alugando direto com ele, ou se é para o banco, quando você alugar o dinheiro que ele vai te emprestar para você comprar a casa que você vai morar. Lembre-se que enquanto o seu imóvel estiver financiado, o imóvel não é seu. As pessoas buscam a compra da casa própria para querer segurança e estabilidade. Mas você já deve ter ouvido falar sobre leilões de imóveis, né? Leilões de imóveis são a prova viva de que financiar um imóvel não é garantia de estabilidade e segurança. Porque eu tenho certeza que as pessoas que financiaram os imóveis que estão lá para os leilões venderem, né? Elas tinham certeza absoluta de que aquela compra seria a maior segurança da vida delas. E descobriram que não. Esses imóveis estão em leilão, inclusive eu trabalho numa instituição financeira que tem imóveis à venda, né? Porque foram arrematados aí de pessoas que não conseguiram pagar. Então, olha só que ponto de vista paradoxo, que se você compra um imóvel financiado, você tem a ilusão de que ele é seu, mas na verdade você está pagando um aluguel para o banco. E aí,
você vai acabar ao longo dos anos, como o financiamento é muito longo, pagando no final o equivalente às vezes a mais do que um imóvel. Eu vou te dar um exemplo, você compra hoje um imóvel de 300 mil reais. Se você for financiar 100% desse imóvel a uma taxa mais média de mercado, né? Porque tem algumas instituições financeiras que fazem mais alto e outras mais baixo financiamento habitacional. Mas se você hoje fosse financiar um imóvel de 300 mil reais pelo prazo de 25 anos, no final, com a taxa de juros, como ela tá baixa agora no Brasil, você pagaria 1,5 imóvel de juros. Isso porque a taxa está baixa. E isso não sou eu falando para você sem números, dados e estatísticas. Depois eu vou compartilhar com você um link de um simulador que prova a diferença entre você alugar e você comprar um imóvel financiado. E aí você vai perceber e vai cair para trás com o impacto que os juros sobre juros vão correndo ao longo dos anos. Sabe qual que é o grande problema do brasileiro? Hoje eu ainda fiz um teste e comprovei isso. Quando você toma uma decisão, você olha, uma decisão financeira, você olha se a parcela cabe no seu bolso, mas você não calcula o preço que você vai pagar no final. Tenho aqui nessa live, inclusive, pessoas que não passaram nesse teste hoje, que eu fiz uma provocação e a pessoa caiu. Ela compraria determinado produto só porque a parcela cabia no bolso, mas ela não calculou os juros que estavam embutido. E você acha que para comprar o seu imóvel é diferente? Você só calcula o valor da prestação. Ah, eu vou comprar esse apartamento aqui, é 2 mil reais por mês, eu consigo pagar. Aí você vai lá e fecha. E você não calcula quanto que esses juros do financiamento vai representar até o final. 25 anos pagando juros, gente, isso dá um absurdo ao final do contrato, tá? Por mais que a instituição pratique um juros baixo, você está alugando dinheiro de banco. E o banco trabalha com essa diferença do que ele te empresta para aquilo que você vai devolver. Eu tô lendo aqui que tem alguns comentários, né, que o Ebert colocou, fora que o imóvel te prende no lugar. Exatamente, isso é um dos pontos que eu levantei aqui também. Isso eu não sabia na época, eu só pagava algo que achava que era meu, mas nunca foi. Essa é a percepção do André, que ele, por exemplo, fez um financiamento antes da gente começar a namorar e ele tinha essa ideia, essa ilusão de que o imóvel pertencia a ele, mas na verdade não, o imóvel pertencia à construtora onde ele financiou. Mais um comentário aqui, sim, somos instruídos ao erro. O brasileiro poderia ser um povo muito mais rico se fosse instruído certo desde a base. Com toda certeza. A gente sempre é, desde jovem aqui no Brasil, estimulado a ter duas coisas. Imóvel próprio e o carro próprio. Desde muito novos a gente é estimulado a buscar esse tipo de aquisição de bem. Será que tem alguma coisa por trás desse tipo de instrução? Com certeza, né, gente? Se existe um país onde o financiamento, a taxa de juros dos financiamentos habitacionais, ela supera a taxa dos investimentos, é porque alguma coisa aí não fecha na conta. O sistema quer te estimular a pagar juros, porque quanto mais juros você paga, mais dependente você fica do sistema. Isso é uma chave de um conhecimento que quando você tomar percepção vai ser assim, ó, uma mudança de etapas na sua vida. É uma mudança de águas, né? Você, a partir do momento que você toma consciência de que o conhecimento financeiro vai te levar a ter mais liberdade, não mais dependência, você começa a abrir caixinhas na sua cabeça que vão te levando a lugares que você nem acredita. Mas beleza, seguindo aqui, vão comentando que eu tô vendo aqui os comentários de vocês e a gente vai encaixando com os temas que eu preparei para essa live de hoje, tá? Então, gente, primeiro ponto é isso, você aluga pro banco. Segundo ponto, a gente tá falando aqui do imóvel que você vai morar, certo? Você só vai ter que decidir se você vai alugar esse imóvel ou se você vai financiar. Se é um imóvel que você vai morar, você não pode considerar esse imóvel um investimento. Casa própria não é investimento. Por quê? Pelo termo técnico, investimento é algo que vai te gerar retorno em caixa recorrente. É algo que você vai colocar um dinheiro e vai tirar 2 dinheiros, por exemplo. Quando você investe na casa própria, você financiou lá seu imóvel e você vai morar nela, como é que aquela casa vai te gerar renda? Não tem como, né? Você vai morar lá dentro, você não tem como alugar. Ah, aqui eu moro num apartamento de 70 metros quadrados, eu vou alugar a cozinha para uma família de 3 pessoas e eu vou morar no quarto. Não tem possibilidade. Então a casa se torna um passivo.
nós chamamos de passivo porque ela não pode ser considerada um investimento. Você não consegue fazer dinheiro com a sua casa. Por isso que ela não pode em nenhum momento ser colocada lá na sua divisão. Quando você começa a fazer ali os seus controles financeiros, você não pode considerar a sua casa própria como um investimento que vai te gerar renda. Pelo contrário, a casa própria, o imóvel, se for seu, ele vai te gerar muito mais passivos do que ativos. O que significa isso? Vai te gerar muito mais custos do que realmente receita. Quer ver um exemplo? Se você é dono de um apartamento, por exemplo, aqui nós somos locatários, né? A gente aluga esse imóvel aqui. Eu não sou dona do apartamento onde eu moro hoje. O apartamento está com infiltração e vazamento. De quem que é o custo? Do dono do imóvel. Eu não pago absolutamente nada. Se eu fosse a dona do imóvel, eu, além da incomodação da infiltração, eu teria que pagar pela manutenção disso. Eu teria que pagar pelos custos dessa infiltração, desse vazamento. E isso as pessoas não colocam na hora de fazer a conta. Se você conhece alguém que tem casa própria e que já tem filhos que estão saindo de casa, né, que os filhos já chegaram na fase adulta e estão saindo, pergunta para essa pessoa se ela quer ficar com a casa que ela tem hoje. Ela vai falar assim: Deus que me livre, eu não aguento mais limpar essa casa desse tamanho. Eu não aguento mais os custos de manutenção que esse imóvel traz. A minha mãe é uma pessoa, por exemplo, que tem esse ponto de vista hoje. Ela fala: olha, eu não aguento mais cuidar dessa casa. Essa casa é enorme, essa casa dá muita manutenção, tudo que quebra a gente tem que pagar. É exatamente isso que as pessoas têm que levar em consideração. Quer comprar, meu filho? Compra a casa. Já calcule que você vai ter muito mais custos com ela do que receitas, porque ela vai ter manutenção. E aí vem um ponto muito interessante, que eu acho assim que as pessoas são muito contraditórias na hora de falar. Quando elas compram o próprio imóvel, elas falam assim: eu vou comprar porque eu tô apostando na valorização desse imóvel. Esse imóvel eu vou comprar por 100 mil, daqui 10 anos eu vou vender ele por R$1 milhão. Será que vai vender por R$1 milhão? E outra questão: se você comprar um imóvel hoje, daqui 10 anos ele vai estar valorizado por uma questão do IGPM, né, ou do indicador de preço que for ajustando o valor de mercado. Mas será que o seu imóvel vai estar em condições de ser vendido por R$1 milhão? Será que ele não vai estar precisando de uma manutenção na pintura, nas paredes? Será que o modelo da sua casa que você comprou hoje, em 2021, ele vai ser um modelo que se adequa a pessoas daqui 10 anos? Será que o seu imóvel vai ter um preço ajustado pelo valor que você acha que ele vale? Ou você vai depender do risco de o mercado avaliar o seu imóvel, a sua casa que você mora hoje? Já pensou sobre isso? Você vender daqui a alguns anos, você comprar na verdade hoje contando com a valorização, é um risco, e as pessoas fazem isso o tempo inteiro e dizem assim: 1000 vezes eu prefiro comprar a minha casa própria do que investir em fundos imobiliários. Porque eu tenho a minha casa ali, ó, eu vejo ela é um patrimônio consolidado, né? Ela é um ativo percebido. As pessoas sabem que a minha casa vale R$1 milhão. Beleza, agora eu vou te dar um exemplo familiar muito próximo a mim. Eu não vou dar nome aos santos, porque eu também não sou obrigada a revelar, né, quem são as pessoas, mas eu contando, as pessoas próximas da minha família já vão saber quem é. Tem uma pessoa que é nosso familiar, que fez um investimento na casa há mais ou menos 17 anos atrás, investiu na casa R$300 mil. E essa casa está à venda há mais de 3 anos, por um preço de R$1 milhão. Pergunta se essa casa tem comprador. Pergunta se aparece com facilidade alguém com R$1 milhão. Aqui, ó, eu quero comprar a tua casa. Ou até mesmo financiar. Aí vem um ponto extremamente importante. Liquidez. A gente falou a respeito de liquidez em alguns vídeos passados, mas é importante você entender o conceito de liquidez na prática. Se você comprar um imóvel e financiar, você está travando o seu dinheiro ali. Qualquer recurso que você precisar, como é que você vai fazer surgir dinheiro da sua casa? Você precisa vender. Um exemplo desse familiar que eu te dei, que está há 3 anos tentando vender a casa, essa pessoa já baixou o preço,
já aceitou oferta de troca, já propôs financiar pelo banco uma parte, mas até agora não conseguiu vender. Por quê? A casa não vale 1 milhão? A casa vale 1 milhão de reais. O problema é que as pessoas cada vez mais estão ficando atentas para o custo de oportunidade, que é travar 1 milhão de reais numa casa. Porque hoje aquela casa te agrada. Amanhã depois, será que aquela casa que você comprou, aquele apartamento, ele vai ser adequado para a sua condição de vida? Além da falta de liquidez, será que vai ser adequado? Você vai querer ficar morando mais 20 anos naquele lugar que você está hoje? Pense a respeito disso. Pense a respeito de liquidez e sobre morar a vida inteira no mesmo imóvel. Isso vem a calhar também com aquela história assim, ó, que a gente conversou na outra live sobre ter dinheiro, né, para fazer as coisas, que é a reserva de emergência. Imagina que a tua mãe tá internada no hospital, aconteceu um acidente gravíssimo e você precisa de 50 mil reais para operar ela. É uma questão de vida ou morte. Se você tiver o dinheiro, você opera. Se você não tiver dinheiro para ajudar, ela vai para a fila do SUS e pode talvez não resistir. O que você vai fazer? Você tem 1 semana para decidir o que você vai fazer. Vai vender sua casa? Beleza, sua casa vale 300 mil. Anuncia sua casa hoje por 300 mil e vê quantas pessoas vão te pagar 300 mil em 1 semana. Impossível. As pessoas vão te fazer uma oferta abaixo do preço. Elas vão falar assim, olha, você está precisando do dinheiro muito rápido, eu consigo aqui para ti 250. E aí o que as pessoas vão fazer? Para conseguir aquele valor que era emergencial, uma porque ela não se programou para ter aquele dinheiro guardado e outra porque ela imobilizou tudo no imóvel, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ser forçada a vender o patrimônio dela abaixo do preço de mercado. E é aí que tá a confusão e a maioria das pessoas perde dinheiro exatamente nesse momento. Existem muitas pessoas que você deve conhecer que investiram muito dinheiro na própria casa, financiaram ela, estão sempre fazendo melhorias e aí chega o dia de vender, porque elas não querem mais morar naquele lugar. Ou porque aquele lugar ficou muito longe da família, dos filhos que agora foram morar em outra cidade, ou porque aquele lugar realmente fica muito longe do trabalho, dá muita manutenção e a pessoa já tá ficando mais idosa, já não consegue cuidar. Experimenta vender e vê se você vai recuperar todo aquele valor emocional que você colocou no imóvel. Tem muito essa questão. A casa própria nas pessoas, ela mexe com a parte emocional. Por isso que a gente quer investir em comprá-la, ao invés de usar o dinheiro para investir e fazer com que o dinheiro trabalhe a seu favor. Eu não estou dizendo aqui para você acabar com o seu sonho da casa própria. Se você tem o dinheiro hoje total para comprar a sua casa hoje, a casa dos seus sonhos, compre. Se isso vai te fazer feliz, compre, porque a decisão está nas suas mãos, mas não adianta você tomar uma decisão baseado no que outras pessoas falam, se aquilo não vai te trazer felicidade e bem-estar. Se você tem o dinheiro, compre. Agora, se você não tem o dinheiro, pelo menos considere esses pontos que eu estou levantando hoje para você. Avalie financeiramente o custo que isso terá. Porque 1 milhão de reais em 30, 40 anos pode ser a tranquilidade lá na sua aposentadoria. Porque hoje você tá bem, você goza de muita saúde, você é novo, você tem possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, você tem força para poder começar tudo de novo. E daqui a alguns anos, quando você já não conseguir mais nem se levantar sozinho, ou quando você estiver debilitado para fazer as suas próprias refeições, será que 1 milhão de reais travado lá naquele imóvel vai te ajudar? Eis a questão, né? Eu deixo para você refletir. E tem um ponto muito importante aqui também do emocional, né? Que as pessoas lidam com essa questão de comprar a casa própria porque algo emocional vai fazer bem para elas na questão de solidez, que elas acabam construindo em volta de si uma bolha e acabam ficando cada vez mais medrosas para tomarem decisões de mudanças. Quando você resolve investir em comprar o seu próprio imóvel financiado, por exemplo, o que você vai ter de compromisso? Uma prestação fixa ou variável durante 20, 30 anos. Você vai ter coragem de mudar do emprego que você ganha 10 mil reais hoje para ir se arriscar numa nova profissão, se você tem todo mês aquela prestação para pagar?
Pense sobre isso. Se você comprar o seu imóvel, você acaba ficando, através de um financiamento ou até mesmo à vista, você acaba ficando refém do seu próprio castelo. Você fica igual uma princesa ou um príncipe trancado dentro do seu próprio castelo. Por quê? Você fica medroso para tomar decisões importantes. Uma decisão importante, por exemplo, é a mudança de emprego. Imagine que hoje... Diz pra mim aqui onde é que tu trabalha, qual que é o segmento que tu trabalhas. Quero saber, que eu vou dar um exemplo baseado na tua realidade. Instituição financeira, uma loja, qual que é o segmento que você trabalha hoje? Conta aqui pra mim no chat. Quero ver se tem perguntas enquanto você vai colocando aqui. Qual que é o segmento que você trabalha hoje? Você é vendedor? Você é chefe de cozinha? Assistente bancário? O que você trabalha hoje? Conta pra mim que eu vou usar o teu exemplo. Aqui, ó, surgiu um exemplo. Têxtil, vestuário, freelancer. O André, olha, eu tenho vontade de socar ele com os comentários, mas tudo bem, vamos se abster dessa vontade agressiva de arrebentar o marido. Vou trabalhar com o exemplo da Fernanda. A Fernanda trabalha em um ramo têxtil, vestuário. Vamos supor que você recebeu um e-mail hoje à noite, aqui ó, caiu do LinkedIn um e-mail de uma empresa multinacional têxtil te convidando para morar em São Paulo pelos próximos 3 anos. E essa empresa vai pagar 5 vezes o salário que você recebe hoje. Só que aí você tem que tomar uma decisão de ir morar em outra cidade para você conseguir trabalhar nesse lugar. Porém, existe um obstáculo aí no meio, que é o seu imóvel. O que você vai fazer com o imóvel que você financiou? Que você acabou de comprar, começou a pagar as prestações agora? Você vai continuar pagando e vai deixar esse imóvel aqui para alguém alugar? Você vai deixar todas as suas coisas aqui para colocar um inquilino? Você vai tentar vender esse imóvel para alguém que assuma as prestações? Ou, na verdade, se está financiado, você não pode fazer esse financiamento em outro banco. Você tem que ter o dinheiro para pagar. Existem até alguns locais que aceitam você financiar o imóvel, mesmo que ele já esteja financiado em outro banco. Existem algumas manobras financeiras que permitem isso, mas é muito burocrático. Então vamos supor que você tem que arrumar rapidinho, Fernanda, alguém para vender o teu imóvel, para comprar o teu imóvel, aliás, porque você tem a passagem já marcada para ir para esse novo emprego. E aí vem o ponto-chave da questão. Você fica cagão. Você fica cagão para tomada de decisão. Porque você pensa, meu Deus, eu não sei se eu vou mudar, eu não sei se eu vou conseguir me adaptar a esse emprego, daí eu não vou conseguir pagar essa prestação se eu não for efetivada nesse lugar. Como é que eu vou fazer? Eu vou alugar o meu patrimônio? Eu vou arrumar alguém para vender? Sabe, gera uma confusão. E já pensando na canseira da confusão, acontece uma coisa muito simples. Você desiste da mudança. Milhares e milhares de pessoas, isso a gente sabe porque a gente trabalha também dentro de sistemas que fazem esse tipo de financiamento. Milhares e milhares de pessoas entram dentro de um financiamento imobiliário e elas se tornam reféns do próprio castelo. Sem coragem de tomar decisões um pouco mais arrojadas, até de mudança de vida. Às vezes não sai de um casamento frustrado porque elas têm medo de não conseguirem arcar com as despesas para viver, de não conseguir pagar o financiamento sozinho. Às vezes elas se mantêm num emprego que elas detestam porque elas sabem que todo dia 15 vence a prestação da casa e elas não têm como mudar isso. E agora imagina se fosse o cenário oposto, né? Se você estivesse morando de aluguel. Você recebeu a mesma proposta de emprego, você tem que se mudar para outra cidade e aí a única coisa que você tem que fazer é tocar o telefone lá com a imobiliária que você alugou e falar, olha, fulano, eu preciso reincidir o meu contrato, preciso finalizar o meu contrato de locação que eu tô indo embora. Zé fini. Você pega, encaixota as suas coisas e vai-se embora. Ah, mas se arriscar lá no outro lugar e não der certo, o que eu faço? Você volta e aluga outro imóvel. Simples assim. E até mesmo em condições de aperto financeiro. Vamos supor que você está aí numa situação hoje confortável, que você tem um bom salário, mas você perdeu o emprego. E aí você mora num apartamento financiado, que o apartamento custa R$500 mil e a parcela custa 3 mil por mês, fora os outros custos. A parcela é 3 mil.
Como é que você vai parar de pagar os 3 mil? Você vai ficar inadimplente para a instituição financeira que te emprestou o dinheiro? Se você morasse de aluguel, o que você poderia fazer? Sair daquele lugar que você mora hoje, descer um degrau no seu patamar de vida, procurando um imóvel que seja ajustado à sua atual condição. E aí você vai ter fôlego financeiro para buscar um emprego melhor ou para buscar uma recolocação no mercado. E aí depois você volta e aluga um imóvel maior, aquele que você morava antes. Você percebe a solvência, a liberdade que você tem quando você aluga um patrimônio? Você tem facilidade de mudança. Eu tô feliz. Hoje, onde a gente mora aqui, eu e o André, foi uma mão na roda. Era perto do meu emprego, era perto pro André também poder se locomover. Eu conseguia atender os meus clientes por fora também das consultorias numa boa, porque era bem localizado. Só que, será que eu vou querer morar aqui para sempre? Será que eu vou me sentir confortável nesse espaço onde eu tenho hoje para sempre? Isso é algo muito importante para você avaliar. Tem um ponto muito significativo na nossa vida que a gente muda de fases. Hoje você provavelmente... Vamos contar que a sua faixa etária aí está entre 25 a 35 anos. Essa é a fase que você precisa arriscar tudo o que você puder no rumo ao objetivo de consolidar patrimônio. Entre os 25 aos 45 é a época, é a fase da sua vida que você tem que ralar e correr igual um papaléguas atrás das coisas que possam te trazer um ganho de riqueza, uma geração de patrimônio. E aí você decide que você financia um imóvel para 30 anos e você vai ficar enraizado naquele lugar. Olha as oportunidades que podem aparecer nesse meio de tempo e você vai abrir mão por causa do seu imóvel. É um pecado você fazer isso com você. Daqui a alguns anos você vai ter desejado não ter comprado aquele imóvel, por mais que ele tenha valorizado, tá bem? Por mais que o imóvel tenha valorizado, você vai desejar não ter comprado, porque você teve que abrir mão de algumas decisões de mudanças por causa disso ali, do que você tinha conquistado. E a parte da questão da gente mudar de vida é que a gente vive em ciclos. Hoje aí você tá entre 25, 35 anos e você vai lá e financia o seu imóvel, você compra a sua casa. Só que você hoje tem aí, você é jovem, você é casado, mas tá só você e seu marido no apartamento. O tamanho do imóvel que vocês moram hoje, ele é compatível com o tamanho da tua família, que são só 2 pessoas. Agora imagina que daqui 10 anos você foi super bem sucedido na sua carreira, você se transformou no diretor operacional da empresa que você trabalha. Você tá com 3 filhos e 2 cachorros. Será que aquele apartamento que você comprou financiado há 10 anos atrás, que tem 70 metros quadrados, será que ele ainda é o tamanho para você e o seu novo formato de família? Será que o imóvel que você vai morar, que você vai comprar hoje, é adequado para daqui 10 anos, quando você tiver já avançado na sua vida? E aí vem um ponto muito interessante. Vem muita gente e me fala assim, Gabi, mas se eu comprar o imóvel hoje, daqui 10 anos eu quiser trocar, eu vendo ele e vou para outro lugar. Com qual velocidade? Com qual facilidade e a qual custo? Não esqueça que estabilidade não existe e existe uma lei universal no mercado que é a lei de oferta e procura. Às vezes, quando você quer vender, o mercado não quer pagar o preço que você está cobrando no seu imóvel. É a lei da oferta e da demanda. Quando tem muita gente querendo uma coisa, o preço sobe. Quando tem pouca gente querendo aquela coisa, um imóvel, por exemplo, o que tem que acontecer? O preço tem que baixar para você conseguir efetuar a venda. E você está disposto a perder 50, 100 mil num imóvel só para poder conseguir vender? Não esqueça e não deixe de dar um Google na crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos. É a prova de que se você investe em imóveis pensando que você vai estar estável para o resto da sua vida, você está equivocado. Invista em comprar um imóvel se isso for importante para você e se você tiver o dinheiro para comprá-lo à vista. Ou, veio até uma pergunta aqui, que eu vou deixar em tela, que vai fazer sentido com essa questão que eu trouxe agora.
A Fernanda perguntou, em que caso é vantajoso comprar o imóvel e não alugar? Quando você consegue comprar um imóvel à vista, você tem o dinheiro para comprar e você consegue barganhar um desconto com esse imóvel de pelo menos 35%. Aí, nesse momento, talvez seja vantajoso você comprar. Talvez. Por quê? Imagina que você tem o dinheiro na mão. Vamos supor que você quer comprar o apartamento que eu moro hoje. O apartamento que eu moro hoje acho que vale, sei lá, 300 mil reais. Você tem 300 mil reais na mão. Você vai comprar o meu apartamento. Só que como você tem o dinheiro na mão, você vai querer negociar comigo. Olha, eu te dou o dinheiro, mas eu quero 35% de desconto. Beleza, você vai comprar aqui. Vou botar 30% para arredondar a conta ficar mais fácil, porque eu não sei fazer conta de cabeça. Vou vender o imóvel para você por 270 mil reais. Você vai querer colocar os 270 mil que você levou sei lá quantos anos para acumular num apartamento? Ou você vai preferir usar esse dinheiro num investimento que, além de ser mais líquido financeiramente, porque você pode resgatar com mais facilidade, esse dinheiro ainda vai ficar lá rendendo juros e você pode até trabalhar com esse dinheiro. Então aí fica um ponto de interrogação. Existe um momento que pode ser vantajoso comprar o imóvel? Sim, inclusive eu já investi em imóveis, só que não é um imóvel para eu morar. É um imóvel que foi comprado a mais ou menos 45% do preço de mercado. Eu comprei muito abaixo do que o preço de mercado valia. E é um imóvel que eu não dependo para morar. É um imóvel que eu já recuperei o investimento feito. É porque eu já investi em imóveis mais do que uma vez. Então, existem momentos vantajosos para comprar? Sim. Porque o investimento em imóveis, ele não depende do preço que você vai vender aquele ativo. O que vai determinar se a compra foi vantajosa é se você comprou por um valor abaixo do mercado. É isso que vai definir. Porque aí, mesmo que você passe por uma oscilação lá da lei da oferta e da demanda, você já comprou mais barato. Então, vendendo o imóvel nesse caso, você iria auferir o lucro, você teria um retorno financeiro interessante. Tá bem? Respondida a tua pergunta? Se ficou com alguma dúvida, me manda aqui que eu já respondo para vocês também. Opa, botei flor aqui em tudo. Olha aqui, deixa eu ver o chat. Instalador de película sem loja física, hoje morando de aluguel, posso morar aonde eu quiser. É isso aí. Essa é a proposta que eu quero trazer de momento de vida e de liberdade. Porque quando você aluga um imóvel, você tem essa flexibilidade de poder mudar com mais rapidez e facilidade. Tá legal? Tudo certo? Vão mandando perguntas aqui pra mim se vocês tiverem dúvidas, que eu vou lendo os comentários também e complementando, tá? Agora vamos chegar num ponto do seguinte. Tá, Gabi, e se eu ainda, depois de tudo isso que você falou, eu tenho dinheiro e eu quero comprar esse imóvel à vista, eu quero comprar. Beleza, você vai tomar a decisão. Eu vou comprar esse imóvel porque eu quero vender depois. Em qual momento vai ser vantajoso? Suponha que você já comprou esse imóvel, tá? Que você tinha o dinheiro. Qual o momento que vai ser vantajoso você fazer esse tipo de investimento? Primeiro, você vender rápido esse imóvel. É comprar e vender em um curto espaço de tempo. Eu vou te dar um exemplo. Eu comprei um imóvel, eu vendi ele... Eu comprei faz muitos anos. Aí eu fiz a venda dele, sei lá, em 2, 3 anos. Eu comprei um outro imóvel, vendi em 8 meses. Eu comprei um outro imóvel e vendi em 7 meses. É rápido. Quanto mais velocidade você conseguir na venda do imóvel, aí ele pode ser lucrativo. Por que ele pode ser e ele não tem a palavra lucrativo? Porque vai depender muito da lei da oferta e da demanda. Se a pessoa pagar um preço abaixo do que aquele imóvel vale só para você conseguir vender rápido, aí você perdeu dinheiro. Aí é a mesma coisa que você pegar uma notinha de dinheiro e fazer assim, ó. Você rasgou dinheiro, esforço, tempo, trabalho, dedicação, suor, lágrimas e sangue, né? Não valeu a pena. Então, primeiro ponto para você ter vantagem na venda desse imóvel que você decidiu que quer comprar é vender rápido. Segundo ponto, vender pelo valor valorizado do patrimônio, que é toda essa história que eu tô contando. Você tem que comprar o imóvel abaixo do preço de mercado e vender ele com alta. Por que eu tô falando isso? Tá tendo um aquecimento no Brasil de imóveis, porque a taxa para financiar um patrimônio ela tá baixa.
Então, o que está acontecendo? Está tendo muita oferta de imóveis. Quando tem muita oferta, ou seja, quando um produto está disponível com muita facilidade, o que acontece com o preço desse produto? Ele cai. É a mesma coisa que você pensar em um produto lá da feira do mercado. Pensa no tomate. Quando é época do tomate, o tomate vai dar em abundância lá na horta, ele vai ter uma quantidade muito grande para ser oferecida lá no mercado. Então, o preço do tomate tende a baixar, desconsiderando outros fatores, como pandemia, inflação, algum problema de crise, enfim. Mas em situações de temperatura e pressão normal, se tem muito tomate dando na horta, sobrando, ele vai ser vendido por um preço mais barato, porque é uma coisa comum e fácil de se conseguir. Agora imagina que deu a peste negra e só existe uma plantação de tomate e é no estado de Santa Catarina, lá na cidade de Chapecó. Só tem lá no Brasil para comprar o tomate. Quanto que tu acha que vai valer o preço do tomate? Vai valer o mesmo valor daquele que tinha a horta, que dava em abundância, que tinha em tudo quanto era canto? Ou o preço daquele tomate vai ser muito mais caro? Vai ser muito mais caro. É a lei da oferta e da demanda. Quanto mais oferta tem no mercado, mais o preço tende a diminuir. Quanto mais escasso aquele bem material é no mercado, mais caro ele tende a ser. Por isso que você paga tão caro numa Lamborghini, porque tem poucas no mercado. É por isso que você paga tão caro numa bolsa da Prada, porque ela é exclusiva. Agora imagina isso, troca bolsa, Lamborghini, tomate por imóvel. Imagina que na cidade que você comprou aquele imóvel que você decidiu, tem mais 100 imóveis igualzinho ao seu pelo mesmo preço. O que vai acontecer se tiver só 10 compradores? Tem 100 imóveis igual ao seu, mesmo preço na mesma cidade, estando à venda no mesmo momento. E aí você só tem 10 compradores. Quem quiser vender naquele mês vai fazer o quê? Vai ter que baixar o preço, vai ser obrigado, vai ser forçado pelo mercado a baixar o preço. E aí a pessoa tem que estar disposta ou a perder dinheiro ou a vender se ela já conseguiu fazer uma compra inteligente, uma compra que foi muito abaixo do mercado. Geralmente são nessas oportunidades que pessoas com investimento, com dinheiro investido em ativos mais circulantes, como fundos de investimentos, como títulos, como debêntures, como ações, enfim. É nesse momento que geralmente essas pessoas que têm o dinheiro conseguem comprar imóveis muito abaixo do valor do mercado. E é aí que essas pessoas conseguem ganhar um lucro exponencial. Mas por que elas conseguem fazer isso? Porque elas fizeram o planejamento financeiro correto e elas sabiam esperar o momento certo da compra e nunca financiar. O financiamento aqui é um grande problema, tá? O financiamento, na verdade, eu vou até reformular essa questão porque pode parecer para você que financiamento é uma coisa ruim. O crédito, pegar dinheiro emprestado, se ele for fazer render alguma coisa a mais para você, é ótimo. É até melhor do que você ter que usar o seu próprio dinheiro. A gente tem um conceito na contabilidade que é na verdade, na decisão de investimentos, a gente tem um conceito que é analisar o capital de terceiros e o capital próprio, né? O retorno de cada um. Às vezes é mais barato você pegar emprestado o dinheiro do banco do que o seu próprio, porque tem uma questão aí de risco versus retorno. Mas isso é uma história para análise de investimento que é um pouquinho mais avançada pra gente conversar, tá? Mas só quero que você entenda essa questão de que você precisa saber lidar com o dinheiro para tomar decisões assertivas. E não erre mais. Agora você já sabe que financiar em determinados momentos é vantajosa só quando o financiamento for te trazer algum lucro. E esse lucro tem que ser rápido e recorrente. Se você vai financiar um imóvel porque você vai colocar lá uma quantidade, você vai colocar lá, sei lá, 50 funcionários que vão te render R$1 milhão por mês, financia. Se o lucro que você for ter é maior do que os juros que você for pagar, aí você financia. Caso contrário, meu amigo, quando se diz a respeito de casa própria, 99% dos financiamentos não valem a pena, porque eles não são programados corretamente. Porque a pessoa acha que financiar o imóvel é só isso ali. Não vai ter mais nenhum custo. Olha, meu Deus, erro
erro grotesco, e coitado da pessoa que acredita que quando vai financiar, a única coisa que ela precisa é conseguir pagar o financiamento do imóvel. Você tem tantos custos envolvidos, você tem que pagar cartório, você tem que pagar a prefeitura, ITBI, taxas, o próprio banco ou a instituição financeira que for fazer o seu financiamento, você está pagando ali os contratos. Então, existem muito mais custos inerentes à compra do que somente o dinheiro que você coloca ali para fazer a aquisição. Eu vou depois abrir uma caixinha de perguntas ali no Stories para ver se vocês querem que eu fale mais a respeito disso, sobre custos que a aquisição de um imóvel traz e essas informações a respeito de a compra à vista ou a compra parcelada, tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui, ó. Gabi, os consórcios são vantajosos ou é a mesma história do financiamento? Os consórcios, eles têm taxas de administração mais baratas do que o financiamento, Morgana, em alguns casos. O que aconteceu agora no Brasil? Como a taxa de juros do financiamento habitacional ela caiu drasticamente por uma política monetária, por uma manobra econômica, o que acontece? O custo de financiar ou de fazer o consórcio estava muito parecido. Mas a gente sabe que financiar ao longo prazo vai ser muito mais caro do que fazer um consórcio. Por que então uma pessoa optaria fazer um consórcio ao invés de guardar o dinheiro à vista? Porque ela não aprendeu a investir o dinheiro dela em algum ativo que renda juros. Porque se você consegue pagar um consórcio, por exemplo, sei lá, de R$1.000 por mês, você consegue pagar o consórcio de 1.000 por mês e você sabe investir em alguma coisa, em algum ativo que vai te render juros, não faz sentido você comprar o consórcio, faz sentido você investir todo mês aqueles R$1.000 em algum CDB, em alguma ação, em algum fundo, para acumular o dinheiro e aí então comprar o seu imóvel. Qual que é outra diferença também, Morgana, do consórcio que às vezes as pessoas acabam fechando para fazer? É porque você tem a possibilidade de ser sorteado em menos tempo do que o contrato. Quando você compra um contrato, por exemplo, de 15 anos ali do consórcio, geralmente eles são de 180 meses. Você tem a chance, mas aí vai depender da sorte ou de cálculo de lances, você tem a possibilidade, porque sorte é possibilidade, de ser contemplado antes dos 15 anos acabarem. Mas você vai pagar taxa de administração igual, então você está alugando o seu dinheiro para uma administradora de consórcio. Tem muita gente no Brasil que faz consórcio ainda, tá? E tá tudo bem com isso, é uma decisão da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim pra mim: ai, Gabi, eu faço consórcio porque eu não sei guardar dinheiro. Aí tem um ponto, talvez o que tá te faltando não é fechar o consórcio para adquirir alguma coisa, mas é você adquirir conhecimento para você guardar dinheiro e então acumular o valor para você comprar um imóvel. Isso do consórcio vale para tudo, tá, Morgana? Para imóveis, para carros, enfim, vai ser aplicado para todo o conceito, tá? Eu espero que essa informação tenha esclarecido um pouco para ti. Se não esclareceu, pode mandar aqui ou depois me chama no inbox que eu vou te ajudando também com isso, tá? Eu já trabalhei muito com consórcio de ver janelas de oportunidades. Eu já ganhei muito dinheiro com consórcio. Fazendo como? Eu comprava uma carta de consórcio com desconto, que é aquela questão que eu falei pra você de quando alguém tá com um imóvel, uma carta de consórcio é uma carta de imóvel também. A pessoa tá com ali uma carta de consórcio de 100 mil. 100 mil reais vale a carta. Só que ela não consegue mais pagar, ela quer vender. O que você pode fazer? Uma oferta. Olha, a sua carta de consórcio você pagou 100 mil. Eu te ofereço 80 mil, você quer? Aí a pessoa às vezes vende. Então se você compra um consórcio com esse desconto, ele pode valer a pena. Eu já consegui lucrar assim. Eu já comprei consórcios com uma diferença muito grande do que a pessoa pagou para o que eu ofereci. E aí essa diferença ali no meio foi o meu lucro. Mas eu tive que me planejar financeiramente para ficar alguns meses com aquela carta de consórcio e logo revender. Então é uma questão bem... tem que fazer bastante cálculo para ver se vai valer a pena. Mexer com consórcios para investimento tem que ser uma percepção assim, muito avançada. E geralmente tem que ser uma pessoa que trabalhe já com o mercado financeiro, para ela conseguir identificar oportunidades rápidas. De comprar e vender rápido, comprar e vender rápido, comprar e vender rápido. Porque se você ficar muito tempo com aquilo, você acaba tendo um pagamento da taxa de administração que come o seu lucro.
Tá legal? Depois só me manda um joinha se fez sentido pra ti, se esclareceu alguma coisa, ou se ficou mais alguma dúvida, me manda que eu esclareço também, tá bom? E aí, seguindo aqui, a parte a gente tava falando ali se eu comprei um imóvel, se vai valer a pena vender ou não, né? Então, pra valer a pena um imóvel ser vendido, ele tem que ser vendido rápido, ele tem que ser vendido acima do preço de mercado, né? Pra você ter lucro. E você tem que saber o que você vai fazer com o dinheiro, porque senão não adianta você só vender. Ah, beleza, vendi aqui o meu imóvel, tem 300 mil reais na minha mão. O que que eu vou fazer com isso? Vou botar na poupança. Não! Pelo amor de Deus, não bota na poupança. Poupança, aquela famosa que você conhece, né? Não vou falar instituição financeira, mas a poupança convencional, ela tá... Hoje, quem tem dinheiro na poupança convencional tá perdendo muito dinheiro. Então, dependendo do seu conhecimento, às vezes não vale a pena você vender o imóvel que você já tem hoje e ficar com o dinheiro, porque você não sabe o que vai fazer. E aí, o que você precisa? De um assessor de investimentos, de um consultor, de um mentor que possa te ajudar a fazer essa organização e aí sim colocar o seu dinheiro no lugar certo. Morgana, eu vi o teu joinha, então eu vou entender que você conseguiu esclarecer um pouco dessa dúvida a respeito de consórcio. Eu posso fazer uma live inteira, gente. Na verdade, eu posso fazer horas de conteúdos com vocês a respeito disso. Eu queria trazer esse tópico mais à tona, porque ele gera muitas dúvidas. E não se preocupem, porque essa não vai ser a única forma, o único canal que eu vou fazer esse conteúdo, tá? A respeito de imóveis. Eu vou fazer muitas outras publicações, eu vou fazer aqui com vocês lives, vou promover caixinhas de perguntas para que a gente vá esclarecendo cada vez mais esses mitos a respeito do imóvel. Tá legal? Vocês curtem essa ideia de fazer mais rodadas para ir esclarecendo essas dúvidas? Se você curte aí, aperta esse coraçãozinho e me manda um joinha que eu vou entender que você quer mais desse tipo de conteúdo. E aí eu vou me programando sempre para fazer. Tá bom? Gente, a gente já tá caminhando aqui para quase 1 hora de live. É um assunto que vai gerando dúvidas e vai abrindo leque, então eu me comprometo a trazer cada vez mais conteúdos de qualidade para você, ou conteúdos que possam esclarecer de alguma forma essas dúvidas sobre o imóvel, né? Sobre a aquisição ou não. Mas um ponto então que eu quero pra gente fechar essa live de hoje, né? Que você internalize, que você abra a sua cabeça para refletir a respeito daquilo que a gente conversou hoje, tá? Primeiro ponto, o imóvel próprio ele não pode ser entendido como um investimento porque você não vai conseguir gerar renda com ele. Segundo ponto, o dinheiro que você vai imobilizar no imóvel poderia estar investido em algo que vai te retornar mais juros e com uma facilidade maior de retorno. Terceiro ponto, se você investe em um imóvel, você acaba se tornando mais refém daquele patrimônio e acaba tendo mais dificuldade de tomar decisões mais arrojadas, principalmente no que diz respeito a mudar de vida. Quarto ponto, você é o dono das suas decisões e do rumo que a sua vida vai tomar. Então nunca deixe ninguém dizer o que você tem que fazer. Aceite sim a experiência que outras pessoas tiveram. Aceite esse conteúdo que eu tô te trazendo como uma orientação de quem já viveu os dois lados da moeda, de quem já trabalhou com centenas de famílias que passaram por isso e que eu posso te trazer uma alternativa mais confortável para você tomar suas decisões, tá? Talvez depois de todo esse conteúdo a sua decisão ainda vai ser comprar seu imóvel. Tá tudo bem. O meu papel é te orientar. A decisão sempre vai ser tua. Sempre vai ser tua. E é importante você decidir aquilo que vai te trazer bem-estar e felicidade. Só isso. Ponto. Você estando bem, todo o resto vai ser uma consequência. O que eu quero é que você esteja bem, ganhando mais, gastando menos, desperdiçando menos o seu dinheiro com juros e com pagamentos e aproveitando mais oportunidades. Essa é a proposta que eu tenho para te trazer todos os dias em todos os conteúdos que eu vou te promover aqui no Instagram ou nas minhas outras redes sociais. Tá legal? Use isso aqui também, eu vou deixar depois todo esse resumo da live ali na descrição. Eu vou salvar essa live, assiste de novo, reveja os pontos que você teve dúvida, anote aquilo que você teve mais dificuldade de entender e me manda no direct que eu vou te ajudar, eu vou trazer conteúdos para te ajudar, tá legal? E eu vou compartilhar com você um simulador também que te mostra a diferença entre você alugar
ou financiar um patrimônio, e aí você vai ver com os seus próprios olhos o resultado financeiro. Contra números não há argumentos. E aí tudo aquilo que eu vou falar aqui para você vai ser complementar ao que os números vão te dizer. Tá bom, gente? Obrigada pela participação na live de hoje. A gente vai encerrar com isso. Eu espero que vocês possam ter aí esclarecido um pouco a respeito desse tema. É só o começo, é só uma introdução. E quanto mais vocês forem participando nas caixas de perguntas, né, nas solicitações que eu faço de enquetes, mais eu vou sabendo direcionar o conteúdo para que vocês possam ser atendidos também. Um grande beijo para vocês, aproveitem que o final de semana tá chegando e a gente se encontra na próxima. Valeu, galera!